Oi, pessoal. Aqui é a professora Renata Castilho, professora de Língua Portuguesa e Literatura. E hoje falaremos sobre o quê? Tipos de discurso da narrativa. E antes, não há como falar sobre tipos de discurso se não falarmos o que é um discurso. Como o nome discurso já diz, fala. Tem a ver com discursar, tem a ver com falar. Então, essa matéria em si vai mostrar como se apresentam os discursos num texto. Ou seja, as falas de personagens, as falas de narrador, então como se apresentam essas falas. Então vamos aí, nós temos 3 tipos de discurso. Mas antes de começar, eu vou usar esse livro hoje. É um livro clássico da nossa literatura chamado A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. É um livro que eu conheci quando eu tinha já uns 14 anos, e por mais que seja o primeiro livro de romance que teve no Brasil, do romantismo, isso mesmo, o primeiro livro de romantismo que teve, eu me identifiquei muito com ele na época porque conta a história de um grupo de jovens, né? Augusto, Carolina, Fabrício, Leopoldo. E eles, na época, tinham praticamente a mesma idade que eu tinha. A Carolina tinha 15 anos e era a protagonista desse livro aqui. E conta a história de Augusto, né? Um cara que era chamado de inconstante. E Augusto, ele se julgava que nunca ia se apaixonar verdadeiramente por alguém. Até que apareceu a Carolina, que é a moreninha da história, e fez ele mudar totalmente sua maneira de ver uma situação amorosa. Mas por que eu estou escolhendo a moreninha? Porque eu preferi falar sobre os tipos de discurso existente nesse livro aqui. Então vamos aí. Nós temos 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Como que funciona? Primeiro eu vou passar para vocês o que é um discurso direto. O Augusto, ele finalmente se declara para a Carolina. Então eu vou pegar um trecho que acontece isso para vocês verem. Cadê? Igualmente, igual pensamento, talvez brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram, ao mesmo tempo, e os olhos da Virgem modestamente se abaixaram, e em suas faces se acendeu um fogo, que era do pejo, e o mancebo, apontando para as pombas, disse: elas se amam. Vocês perceberam? E o mancebo apontando para as pombas disse, é o narrador. Daí vem o Augusto falando: elas se amam. E a menina murmurou apenas, voltou o narrador: são felizes? Pois acredita que em amor possa haver felicidade? Às vezes. Acaso já tem a senhora amado? Eu? E o senhor? Comecei a amar há poucos dias. A Virgem guardou silêncio e o mancebo, depois de alguns instantes, perguntou tremendo: a senhora já amou também? Novo silêncio. Ela pensou não ouvir, mas suspirou. Ele ao menos baixou: já ama também? Ela baixou ainda os olhos e com a voz quase extinta disse: não sei, talvez. E a quem? Eu não perguntei a quem o senhor amava. Quer que eu diga? Eu não pergunto. Posso eu fazê-lo? Não lhe peço. É a senhora. Carolina fez-se cor de rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, forcejando o sorriso: por quantos dias? Oh, para sempre. Coisa bonita, né? Porque assim, o Augusto era um cara que achava que não ia amar alguém mais de uma semana. Então ele já fala para sempre aqui. Mas por que eu escolhi esse trecho? Ó, e a menina murmurou. Aqui temos murmurou, que é um verbo de enunciação. Apresentou a fala. Murmurar é falar baixinho. Então, aqui é o narrador. E a menina murmurou apenas. São felizes? Houve a apresentação da fala da personagem. Primeiro o narrador fala e depois a personagem fala. A Virgem guardou silêncio e o mancebo, depois de alguns instantes, perguntou tremendo. Outro verbo de enunciação. Perguntou. Então, você vê que teve apresentação. O narrador fala: ela perguntou, ela murmurou. E teve a fala da personagem. E a senhora já amou também?
Então aí, gente, houve uma separação nítida da fala da personagem com do narrador. Quando acontece isso, esses verbos de enunciação apresentando, primeiro o narrador fala e separa certinho a voz do personagem. A voz do personagem é feita totalmente como é no texto. Chamamos de quê? Discurso direto. Então, discurso direto é tornado mais real a fala da personagem. É como se você estivesse presenciando aquele momento. É uma maneira de o narrador mostrar o que está acontecendo naquele real momento. Já o discurso indireto, não. O discurso indireto, não há divisão da fala da personagem, do narrador. Na verdade, há, mas apenas o narrador fala. Vou mostrar para vocês. Eu falei do final da história, agora eu vou falar do começo da Moreninha. Tudo começa quando Augusto faz uma aposta. Uma aposta em que ele fala que nunca vai amar ninguém para os amigos dele. Daí, aqui tem uma conversa aqui entre eles. Augusto escreveu primeira, segunda e terceira vez o termo da aposta, mas depois de longa e vigorosa discussão, em que qualquer dos dois quatro falou 2 vezes sobre a matéria, uma para responder e 10 ou 12 pela ordem, depois de se oferecerem 15 emendas ou 20 artigos aditivos, caiu tudo por grande maioria, e entre bravos apoiados aplausos, foi aprovado salvo a redação. Então perceberam que houve uma conversa entre eles, mas em nenhum momento passou a voz da personagem falando, apenas do narrador. Falou 2 vezes sobre a matéria, ou seja, o narrador falou que houve uma conversa, mas não apresentou nitidamente essa fala, apenas o narrador falou pela personagem. Quando acontece isso, nós temos o discurso indireto, apenas o narrador falando no lugar da personagem. Então, já temos aí discurso direto. Há uma divisão. O narrador fala primeiro, o personagem fala depois, e a fala é dividida. E nos dois tem verbos de enunciação. Perceberam que tem falou, murmurou, perguntou. Então, tanto no discurso direto quanto no indireto, há verbos de enunciação. A diferença é que no discurso direto há uma separação. O narrador fala primeiro, o personagem fala depois. E no discurso direto costuma ter o quê? Travessão, costuma ter aspas. Agora, diferente do discurso indireto livre. O discurso indireto livre há uma mistura total da fala da personagem e do narrador. Outro trecho aqui sobre Augusto novamente. Eram 10 horas da noite e nada do moleque. Augusto via-se atormentado pela fome. Rafael, seu querido moleque, não aparecia. O bom Rafael, que ao mesmo tempo era o seu cozinheiro, limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados, tudo mais que as urgências mandavam que ele fosse. Então aí o que aconteceu? Augusto estava preocupado com o Rafael, que era um serviçal dele, que não aparecia. E aqui mostrou uma certa emoção do Augusto. O narrador falou e ao mesmo tempo teve um pouquinho do Augusto falando, ó, eram 10 horas da noite, nada do moleque. Augusto havia se atormentado pela fome. Narrador. Rafael, seu querido moleque, não aparecia. Aqui já entra o Augusto, o pensamento do Augusto. Então há uma fusão. A fala da personagem e a fala do narrador se fugem de uma maneira que você acaba não sabendo quem é quem. No discurso direto não, há uma separação. No indireto é apenas o narrador falando pela personagem e no discurso indireto livre, que é este aqui que eu estou lendo, houve uma fusão. Com justa razão, portanto, estava cuidadoso. Augusto, que de momento exclamava, aqui já houve discurso direto, vejam isto, já tornou a recorrer e o Rafael ainda está na rua. Então, já teve uma separação aqui. Então, gente, foi apenas uma representação do que é um discurso direto. Retomando, discurso direto. Narrador separa a fala do narrador e a fala da personagem. E a professora disse, tem verbo de enunciação. Disse, falar, exclamar, tem que ter esse verbo. Então, há uma apresentação, e ela falou, e ele disse. Às vezes não tem, mas eles dão a entender que há uma fala acontecendo ali. Geralmente com 2 pontos.
com aspas. Então, há uma apresentação da fala da personagem antes da fala iniciar. O narrador fala primeiro, depois fala a personagem. É uma fala separada. Discurso indireto, não. O narrador fala a personagem. E a professora falou que estava cansada. Aí já vai ser o quê? Discurso indireto. Se fosse direto, e a professora falou, estou cansada. Agora, no indireto livre, há uma fusão da fala disso. E a professora falou que está cansada. Meu Deus, que horas vou dormir? Aí misturou indireto livre. Pessoal, dicas de leitura aí. A Moreninha Joaquim Manuel de Macedo. É um livro que, embora seja antigo, uma leitura assim, embora que seja um pouquinho mais antigas, um vocabulário mais complicadinho, é um livro gostoso de ler, porque o Joaquim Manuel Macedo, ele sabe como ser irreverente na história dos jovens aqui, tá? E foi uma aula sobre tipos de discurso, espero que tenham gostado, e até a próxima, meus queridos. Façam exercícios.